Oi, gente, boa tarde, meio-dia e 32 minutos. Estamos começando agora mais uma edição regional do Bahia Meio-Dia. E hoje nós começamos com imagens ao vivo de Botirama. Perceba aí que a câmera está fechando a imagem para você ver lá ao fundo, sinal de fumaça mais uma vez, né? E aí a ponte sobre o Rio São Francisco, um símbolo da cidade de Botirama. Todo mundo atravessa chegando pela BR-242. Muito calor, a tarde começando com 35 graus de temperatura, sol aberto. Imagens ao vivo de Botirama, meio-dia e 32 minutos. Bahia Meio-Dia de hoje já está no ar. Vamos fazer um contato então logo com a nossa equipe que está em Luiz Eduardo Magalhães. Vamos conversar com o Gabriel Pires para que ele possa antecipar para a gente os destaques que ele traz para esta edição de hoje do Bahia Meio-Dia. Está aqui o Gabriel então no centro da cidade, sofrendo com o calor. É isso mesmo, Gabriel? Boa tarde para você. Tempo firme, muito calor aqui em Luiz Eduardo Magalhães, viu, Carlos? Boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Hoje nós vamos trazer informações sobre a prisão de um homem e uma mulher envolvidos em crimes de tráfico e homicídios em Xique-Xique. Essa dupla foi presa no Distrito Federal na manhã de ontem, durante a Operação Cactos do Fogo, que busca combater homicídios, tráfico de drogas lá no município de Xique-Xique. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio-Dia trazendo todos os detalhes dessas prisões e também da Operação Cactos do Fogo. Carlos, é com você. Ok, muito obrigado então, Gabriel Pires, com destaques policiais. Daqui a pouquinho ele volta trazendo os detalhes para a gente. E nesta edição de terça-feira, a gente fala também de vagas de emprego. Se você está em busca de um emprego, quer uma recolocação no mercado de trabalho, essa pode ser a sua oportunidade. Hoje tem muitas vagas, quem sabe a sua não vai ser divulgada no Bahia Meio-Dia. Fique ligado então. Terça-feira, 7 de outubro de 2025, já estamos no ar com as principais notícias da região oeste ao vivo a partir de agora. 12h34, a gente volta já já, depois do intervalo comercial. Já estamos voltando, imagens panorâmicas ao vivo de Barreiras. Céu hoje com mais nuvens, né? O aumento da nebulosidade, mas o calor continua bem intenso, 35 graus de temperatura. Ao fundo, as imagens dos condomínios de alto padrão do bairro Renato Gonçalves e aqui a área residencial do centro da cidade para você ver. Meio-dia e 36 minutos, estamos de volta. Gente, uma ação conjunta das polícias civis da Bahia e também do Distrito Federal resultou na prisão de 2 pessoas suspeitas de cometerem crimes. Gabriel Pires, ao vivo, tem as informações para a gente, direto de Luiz Eduardo Magalhães. Quer dizer que essas pessoas são de Xique-Xique, no oeste do estado, e tinham fugido para Brasília, Gabriel, é isso mesmo? Boa tarde. Estavam foragidos e foram presos preventivamente nesta ação, Carlos. Mais uma vez, boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Essa prisão foi realizada ontem lá no Distrito Federal, após pedido da Delegacia Territorial de Xique-Xique. Um homem de 21 anos e a mulher de 19 anos são apontados como envolvidos em crimes de tráfico de drogas e homicídios lá em Xique-Xique. Essas prisões, elas são parte da Operação Cactos do Fogo, que foi deflagrada no mês de agosto. Essa operação, globalmente, ela busca combater esses crimes contra a vida que aconteceram lá em Xique-Xique no mês de junho e julho. A gente tem imagens dos assassinatos que aconteceram em bares. Em um dos casos, 2 pessoas morreram e 4 ficaram feridas, e no outro, um homem que era filho do ex-vice-prefeito de Xique-Xique morreu também em um crime que aconteceu em um bar.
Essas pessoas presas, elas estavam inclusive lá no Distrito Federal, continuando praticando os crimes de tráfico de drogas e foram presas preventivamente pelas equipes da Polícia Civil. Elas serão transferidas aqui para a Bahia. O homem será levado para o Conjunto Penal de Irecê e a mulher levada para Juazeiro, onde vai iniciar aí o cumprimento do que ela é acusada. Carlos, é com você. Ok, o Gabriel vai continuar aqui, ao vivo, na tela, porque a gente segue falando com ele, porque tem um outro assunto para a gente abordar agora. Foi apreendido em Luiz Eduardo Magalhães mais um suspeito de participar da morte daquele vigilante, o Aleph Moura de Araújo. Lembra? A gente deu essa notícia ontem em primeira mão durante o Bahia Meio Dia. Agora a gente vai dar uma esmiuçada, uma detalhada em relação a isso. O crime foi em abril desse ano. O Gabriel está apurando esse caso já desde ontem lá em Luiz Eduardo Magalhães e tem as novidades para a gente. O que você conseguiu apurar de novo aí, Gabriel? Trata-se da apreensão de um adolescente de 15 anos. Esse adolescente teria recebido R$3.000 para cometer o assassinato do Aleph Moura de Araújo. Lembrando a todos, esse crime aconteceu no mês de abril, no dia 17. O Aleph era vigilante do Colégio Constantino Catarino, aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Ele foi chamado para a porta da escola e no momento que se distraiu, recebeu um tiro no peito, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A partir disso, a Polícia Civil iniciou as investigações, deflagrou a Operação Otomano. No mês de junho, conseguiu prender o suposto mandante do crime que teria encomendado a morte do Aleph por conta de um suposto caso extraconjugal entre o Aleph e uma colega dele de trabalho. No mês seguinte, a Polícia Civil realizou uma nova prisão. O intermediário, que também teria recebido R$3.000, ele foi procurado pelo suposto mandante para encontrar um executor. E o executor e esse intermediário também teria participado da logística com o carro, acompanhado o executor nas dinâmicas do crime. Esse adolescente de 15 anos foi apreendido ontem pela Polícia Civil, após determinação da Vara da Infância aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Ele vai responder por um ato infracional análogo ao crime de homicídio. Já as outras duas pessoas, o mandante e o intermediário, vão responder por homicídio qualificado por motivo torpe e sem possibilidade de defesa da vítima. A gente, claro, vai seguir acompanhando esse caso. Carlos, é com você. Isso, muito obrigado então pelas informações, Gabriel. Por enquanto, então, 3 pessoas envolvidas na morte desse vigilante. Gabriel Pires falando ao vivo, direto de Luiz Eduardo Magalhães, com as atualizações que a gente já tinha prometido ontem. Olha, nessa época em que as pessoas procuram muito, os rios e as piscinas para se refrescar desse calor todo que está fazendo e se divertir, cresce também a possibilidade de afogamentos, ainda mais com crianças que nem sabem nadar direito. Por isso, a prevenção é tão importante. Hoje eu fui conversar com o Tenente Bernardo Almeida sobre como evitar que tragédias como a que aconteceu em Luiz Eduardo Magalhães no último fim de semana, quando uma criança de 3 anos morreu afogada numa piscina, se repitam mais vezes. Toda criança precisa de uma supervisão constante, permanente, é o que eu estou querendo dizer. A maioria dos acidentes que ocorrem no meio líquido, envolvendo menores, envolvendo crianças, eles ocorrem de forma muito rápida e, na maioria das vezes, silenciosa. Por isso que a gente repisa, a gente reforça que a atenção deve ser constante. Porque se houver um momento de vacilo, em regra, é naquele momento que o acidente tem um potencial maior de acontecer. E a criança acaba sendo atraída pela água também, né? Muito bom, um ponto muito interessante. Vamos falar daquelas piscinas, daquelas piscinas domésticas, ou em clubes, ou em espaços frequentados por muitas pessoas, em que você coloca um brinquedo na água, na verdade, uma boia colorida, de animal, de jacaré, de tubarão. Aquela boia fica flutuando no meio da piscina e, naturalmente, por ser um objeto vistoso, colorido, ela pode funcionar como chamariz
né, atraindo brincadeiras, atraindo o desejo de algumas crianças de irem até ela, de se deslocarem no meio líquido para alcançar a boia. E, como já foi falado, a criança, ela está descobrindo as coisas, ela vai se atrair pelo que é sedutor, os sentidos dela, ela vai querer pular na piscina, ela vai querer nadar, ela vai querer brincar com a boia. E se o pai, se a mãe não estiverem na cola dela, ela pode se acidentar. Matricule seu filho em escolinha de natação especializada, com professores autorizados, porque aí ela já vai sabendo como é que ela se desloca de maneira eficiente no meio líquido. Bernardo, se porventura aconteceu um acidente, uma fatalidade, na hora daquele pânico, daquele desespero, o que fazer para tentar salvar a criança? É a pergunta de $1 milhão, porque na maioria das vezes a gente tenta dar o socorro e não estamos abalizados para isso. A gente não sabe, o adulto não sabe nadar. Então, na medida em que você vai prestar o socorro, você tem que saber necessariamente o que você está fazendo. Se você souber se deslocar no meio líquido, se você souber nadar e se você não tiver ingerido, por exemplo, aquela bebida em excesso, aquela cervejinha no final de semana, se não tiver tomado 2, 3 em excesso a mais, se você não tiver usado outras substâncias, porque tudo depende muito do seu estado de rigidez naquele momento, né? Se você está apto. Então, se você estiver apto, se você souber o que você está fazendo, preste socorro, senão você pode e certamente você vai virar vítima também. Em um ambiente controlado, como uma piscina, por exemplo, já tem risco. Agora, imagine em um ambiente de rio, com correnteza, com buraco, com animal, pedras, folhas, entende? Então, o que é que a gente tem que ter aqui em foco? É não permitir que o acidente aconteça. Criança se afoga rápido, como eu já falei, e às vezes com pouca altura de água, né? Pouca profundidade. Então, realmente cercar piscinas, tirar baldes, tapar os balde. Eu estou falando de balde, criança pode se afogar em balde. Vaso sanitário, não é brincadeira, tranca a porta do banheiro, cisternas, caixas d'água, tudo isso pode facilitar a ocorrência gravíssima, desastrosa de um afogamento em ambiente doméstico. Tá, então temos que tomar cuidado sempre, né? Principalmente com crianças. O Bahia Meio Dia faz mais uma pausa rapidinho e no retorno tem outras notícias da nossa região. 12h46, voltamos já. Meio-dia e 49, estamos de volta, as imagens ao vivo agora de Correntina. Muito sol nesse começo de tarde, perceba ali no meio do rio, né? Com o nível da água bem mais baixo, tem uma pessoa se divertindo, né? Aproveitando o calorão que faz hoje em Correntina, as imagens ao vivo do centro da cidade, o Ranchão e o rio Correntina, né? O principal ponto turístico da capital das águas, no oeste baiano. Meio-dia e 49 agora. Olha, hoje é o Dia Mundial do Algodão, uma das fibras naturais mais importantes do planeta. A data foi criada pela Organização Mundial do Comércio, a OMC, em 2019, para valorizar o trabalho de milhares de produtores e destacar a importância do algodão para a economia global. Aqui no Brasil, o país é um dos maiores exportadores do mundo e a Bahia tem um papel de destaque, principalmente a nossa região, a região oeste. Além de gerar empregos e movimentar o agronegócio, o algodão é uma matéria-prima essencial para a indústria têxtil e também para a produção de diversos itens do nosso dia a dia. A colheita do algodão, aqui no oeste baiano, já entrou na reta final. Até o momento, o Centro de Análise de Fibras da ABAPA, que é responsável por aferir a qualidade do algodão baiano e também da região do Mato Piba, já processou em torno de 64% do total aguardado para a safra, o que representa aproximadamente 2.600.000 fardos da pluma. Um evento que une arte, ciência e meio ambiente está chamando a atenção de muitas pessoas em Luiz Eduardo Magalhães. A primeira edição do Festival Cerrado
foram apresentadas ações educativas que despertam o olhar para a preservação. Celebração da arte, cultura e biodiversidade. A exposição está maravilhosa, né? Linda, eu amei, né? A mostra é organizada pelo coletivo Ciano Cerrado e trouxe à Praça dos Três Poderes, em Luiz Eduardo Magalhães, obras em diferentes linguagens, como pintura, escultura, bordado, fotografia, videoarte e instalações, todas inspiradas no bioma. Tem muita coisa que a gente fica impressionado, né? E fotos também, árvores que estão em dificuldades. Gostei muito da onça. E acho que ela tem que chorar mesmo, as lágrimas de sangue, porque elas estão em dificuldade, né? Muito interessante. Cada uma dessas obras, elas foram pensadas, feitas a partir como Cerrado como inspiração. Né? Então, temos pessoas aqui, temos artistas tanto de Ilém, os artistas locais, são 70% dos artistas são voltados aqui para os artistas locais, né, das vagas, e o restante são artistas de outros lugares, né? Tem do Goiás, tem do Tocantins, tem de Brasília, e aí todos esses artistas, eles usaram o Cerrado como inspiração para trazer para suas artes. Os visitantes puderam ver de perto detalhes da arte, como das raízes às ruínas, que utiliza a técnica da cianotipia sobre entulhos. A cianotipia, ela é um processo histórico de fotografia. Ela consiste na reação de dois químicos, que é o ferrocianeto de potássio e citrato amônico férrico. Esses dois químicos reagem com o sol e resulta em tom ciano, por isso o nome cianotipia, seria escrever com ciano. E a gente utiliza a cianotipia botânica para fazer os registros da flora do Cerrado. Então, o nosso intuito com essa instalação foi utilizar escombros, a gente saiu pela cidade toda catando entulhos e a gente queria fazer esse contraste da flora com o concreto. O nome da nossa instalação é Das Raízes às Ruínas, para trazer essa reflexão, né, do crescimento do cerrado, da raiz, do broto, da fruta, da flor, com o desenvolvimento da cidade, industrialização, globalização. A exposição reúne 57 obras de 16 artistas que têm cidades do Cerrado como local de moradia. 10 foram selecionados pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e 6 foram convidados pela organização. A intenção é sensibilizar a população de Luiz Eduardo e região sobre a importância do bioma. Todas as obras que estão aqui, elas têm como tema principal o Cerrado. Então a gente tem formas críticas de Cerrado, como a gente tem animais sendo flechados, animais caçados. Nós também temos formas mais bonitas, né, digamos assim, como fotografias de animais que estão de forma mais bonita, mais exuberante. Né? Então, nós temos diferentes formas, tanto de pessoas que quiseram fazer muitas críticas e de pessoas que quiseram retratar a beleza. O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, presente em 24% do território nacional. Considerada a savana mais rica do mundo, a biodiversidade compreende mais de 12 mil espécies de plantas, mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. É uma forma de guardar para o futuro, para as nossas crianças, que daqui 25 anos vão ver como que era o Cerrado, como que se fez para preservar. Mas o que mais me chamou a atenção foi o grande valor da natureza, né? E a questão desse gesto maravilhoso desse jovem ali dando água para o animalzinho, né? Eu achei a coisa mais importante do gesto da caridade, né? As maravilhas que as pessoas fazem pelo o bem, né, pela natureza e também pelos inocentes, né? Muito interessante, né? Parabéns para a organização. A saúde começa pela boca. Quem já não ouviu essa expressão, não é? Mas justamente para chamar a atenção das pessoas para a necessidade de cuidar da higiene bucal, quem tira as dúvidas para a gente é a Érica de Almeida. Ela conversou com a equipe do Bahia Meio Dia.
Não existe saúde sem uma boa condição de saúde bucal. Então, a gente oferta os procedimentos clínicos para que a população venha e aqui ela vai receber orientações de promoção, de prevenção, as técnicas adequadas de escovação, de uso de fio dental, quando e como escovar os dentes, né? A importância de restringir alguns tipos de alimentos para prevenir não só as doenças da cavidade bucal, mas para manter uma boa condição de saúde geral. E, assim, é um reforço. Os atendimentos clínicos é só um reforço, é só um movimento para chamar a população. Nós hoje temos uma cobertura de 95,17% de unidades de saúde com equipe de saúde bucal, então a gente oferta esses procedimentos rotineiramente na rede. Nós temos o CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, onde nós temos algumas especialidades para ser o atendimento de média complexidade da odontologia e divulgar, né? Divulgar a saúde bucal, divulgar a necessidade do autocuidado da saúde bucal e chamar a atenção da população para esse ponto, porque às vezes a população se cuida, previne, procura para prevenir um câncer em uma outra parte do corpo, alguma outra doença, mas a boca, infelizmente, a cultura ainda é muito predominante de procurar só quando sente dor, né? Então, o paciente pode estar desenvolvendo uma lesão pré-cancerígena que pode evoluir para um câncer, o paciente pode estar com uma doença na gengiva que não dói e pode fazer com que ele perca seus elementos dentais ainda saudáveis, os dentes rígidos ele vai perder porque não tem a sustentação da gengiva, e a própria cárie, né, que é nosso maior problema de saúde pública na odontologia, que é a cárie dentária, que é muito simples de prevenir, né? Basta-se que se faça uma higienização adequada, em tempos adequados no decorrer do dia, e se tem uma alimentação um pouco mais inteligente em relação a excesso de açúcares. E o CEL, que a Érica acabou de se referir, né, o Centro de Especialidades Odontológicas, fica localizado na rua Dudu Coité, número 11, no bairro Jardim Ouro Branco. O Bahia Meio-Dia faz mais uma pausa, né, a última de hoje, e no retorno tem mais notícias da região oeste, fechando esta edição. 12h58 agora. Estamos voltando às imagens de Luiz Eduardo Magalhães. A câmera se aproxima para você ver detalhes da BR-020. Saída para Brasília, só 26% de umidade relativa no ar. As imagens ao vivo para você, 13h em ponto. Agora a gente confere então as oportunidades de emprego do Cine Bahia para hoje. Boa sorte! 5 vagas para auxiliar operacional de logística. Tem que ter ensino fundamental completo. 20 vagas para auxiliar de produção, ensino fundamental completo. 10 vagas para auxiliar de serviços gerais. A contratação é temporária e não precisa de experiência. 1 vaga para auxiliar de serviços gerais, ensino fundamental completo. Mais 5 vagas para auxiliar de serviços gerais. Mas nesse caso específico, não precisa de escolaridade nem de experiência. 3 vagas para consultor externo de vendas, ensino médio completo. Mais 1 vaga para consultor de vendas, experiência mínima 1 mês na área. 3 vagas para eletricista, ensino médio completo, experiência mínima 6 meses. E 3 vagas para garçom, não precisa de escolaridade. Mas o interessado tem que ter uma experiência mínima de 6 meses na função. Agora os detalhes do tempo. Camila Oliveira, direto de Salvador. Fala, Camila. Oi, Carlos. Boa tarde para você e para todo mundo que nos assiste. Levei falta ontem, hein? Mas estou chegando por aqui com destaques da previsão do tempo. Atenção, alerta laranja de baixa umidade relativa do ar. Por enquanto, nem sinal de chuva. Olha só o céu na região de Botirama. Essas aí são nuvens só de enfeite, nem sombra conseguem provocar. Para Barreiras, 36 graus essa tarde, vento chegando a 26 km por hora. O alerta é laranja, significa que a umidade fica entre 20% e 12% para grande parte do oeste. Santa Rita de Cássia, mais calor ainda, 37 graus. Paratinga não apareceu ali, mas beira isso também, chegando a bater 36 nos termômetros. Um beijo para vocês, vamos juntos aqui, trago detalhes na quinta-feira, como é que fica o tempo na Bahia. Mas por enquanto, como eu disse, nem sinal de chuva. Que pena, hein? Boa tarde, Camila, obrigado. Boa tarde para você também. Nos vemos amanhã às 12h30. Tchau.